Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Emerson Silva e estamos aqui de volta no nosso programa semanal do SDA, o No Olho do Furacão, com o nosso lendário embaixador Jairzinho, o Jairzinho Furacão da Copa de 70 e mais uma vez, né? Por que não? Por que não de todas as Copas, né? Tudo bem, Jairzinho? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite para você e a vocês todos também. Estamos seguindo dentro dessa programação que eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Vamos lá. Hoje tá aqui o grande Cruzeiro. Bem, o Jairzinho, né, o lendário embaixador do nosso SDA, ele é conhecido e muito identificado com a seleção brasileira, primeiro de tudo, depois com o Botafogo. Sem dúvida. Mas muita gente sabe que ele jogou no Cruzeiro, mas muita gente não sabe que ele faz parte de um grande Cruzeiro. O Cruzeiro campeão da Copa Libertadores de 1976. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa conquista, todos os percalços. A gente precisa lembrar aqui, Jairzinho, que foi o primeiro clube brasileiro a vencer a Libertadores depois do Santos do Pelé, que a Verdade. gente tanto falou, né? E numa década em que nenhum clube brasileiro ganhou, na década de 70 não tinha câmera, era um negócio, uma briga de foice, era um negócio louco lá. O próprio translado mesmo. Exatamente. E, além de tudo, a gente vai falar também sobre essa volta do Cruzeiro para a Série A, mas isso fica para daqui a pouco. A gente trouxe aqui a taça da Copa Libertadores aqui, né? De 76, o Cruzeiro, aquele lendário Cruzeiro. A gente tem muita coisa para falar desse Cruzeiro, Jairzinho. Primeiro de tudo, eu queria saber como é que foi a sua chegada no Cruzeiro. Porque, pelo que eu andei pesquisando, andei vendo aí, você tinha tido uma passagem na França e você chegou da França e foi direto pro Cruzeiro. Sob desconfianças, mas não foi desconfiança em relação ao seu futebol, não, né? Eu queria que você contasse como é que era a questão da desconfiança da imprensa mineira. Eu estava chegando recentemente do futebol francês e um certo dia apareceu na portaria do prédio onde eu morava um grande treinador do futebol brasileiro, o nome dele é Zezé Moreira, campeoníssimo. E o interfone tocou, eu fui atender, o porteiro falou que tinha uma pessoa que queria falar comigo. Se eu podia descer naquele momento, se eu estivesse livre. Eu falei, estou livre, eu vou descer. Ele não soube mencionar quem era, que eu acho que ele não perguntou ao doutor, eu chamo de doutor Zezé Moreira, de tanta qualidade que ele tinha. Eu desci. Aí quando eu desci, o seu Zezé chegou, ele nem esperou o porteiro falar. Falou, olha, Jair, eu sou Zezé Moreira, sou treinador do Cruzeiro, vou assumir agora, praticamente, e eu quero você no meu time, eu quero você no Cruzeiro. Com você no Cruzeiro, a minha expectativa é exemplar. Eu tenho certeza que você tem isso que eu quero para me ajudar a levar o Cruzeiro a ser campeão. Ele falou assim mesmo, a ser campeão. Aí eu falei, seu Zezé, obrigado pelo seu reconhecimento da minha pessoa. Se eu deixo eu pensar, ele falou, não, você não vai pensar nada, tem que ir embora agora. Falei, Você estava sem clube, né? Você tinha voltado da França. Eu estava chegando da França. Sim. Aí eu falei para ele, pô, seu Zezé, você não está dando nem tempo de eu pensar. Que pensar que nada, pô, vamos embora, eu estou precisando de você, vamos viajar agora. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, eu tenho que avisar minha esposa, eu estava recém-casado. Aí ele, então vamos embora, eu estou esperando você, pode subir, fala lá com a tua esposa e tal. Aí eu fiquei todo sem jeito, né? Nessa ida até o andar que eu morava, eu fui refletindo, né? Foi coagido aí pro Cruzeiro, né? Mas Cruzeiro de Tostão, Cruzeiro de Palhinha, Cruzeiro de Nelinho, né? De Piazza. De Piazza, de Seu Lopes. Raul Plasma. Pô, Raul, que timaço, né? Aí eu fui subindo e fazendo já um comparativo, né? Falei, pô, acho que vale a pena. Você já tinha proposta? Hein? Você já tinha proposta de algum clube? Não, eu estava recente, eu tinha 2 dias. Tinha dois dias. 2 dias.
Aí eu falei, caramba. Nem tinha desfeito as malas. Nada, nada. Aí eu subi, falei, amor, falei para minha esposa, amor, eu estou com a proposta agora para ir para Minas. Ela, para onde? Eu falei, para o Cruzeiro. Ela, é bom para você? Eu falei, tudo é bom. E vindo de Cruzeiro, então, Cruzeiro era brincadeira, né? Com esse ataque, então. É bom para você? Eu falei, então é bom para mim também, vamos embora. Chegou lá. Aí embarquei, peguei o primeiro avião no Santos Dumont e fui embora. Você chegou lá, você esperava ter a recepção que você teve da imprensa mineira? Porque você estava me contando que a recepção, se não foi lá essas coisas, né? Ela foi traumática. Porque o que acontece em Minas é que tem mais torcedores atleticanos do que cruzeirense, né? Então, nessa época, a maior parte da imprensa era toda atleticana. Aí eles ficaram com ciúme e começaram a me meter o pau, né? Os carioca veio fazer, aqui não tem praia, pô. Uma das colocações é essa, aqui não tem praia. Vai cair na Pampulha. Vai ter que mergulhar na Pampulha. Aí eu guardei aquilo e falei, tá tudo bem, não tem nada, eles vão engolir isso. Só que todos os jogos no Mineirão, era domingo, né, acabava cedo, acabava às 5 horas, essa época era 3 horas, os jogos não eram 5 horas. Aí acabava às 5 horas, eu já ia com a minha malinha pronta, e dali até o aeroporto era 10 minutos. Tranquilo. Aí você vinha pro Rio? Aí eu vinha pro Rio. Pra praia? Eu vinha pro Rio pra ir pra praia. Aí depois eles descobriram, cara, que todo jogo no Mineirão eu voltava pro Rio. Tá vendo? Eu não falei que esse carioca aqui não tem praia, ele tá fazendo isso. Bem, mas aí essa desconfiança, isso já é uma dúvida que eu tenho certeza que é uma dúvida da galera de hoje mesmo, por exemplo. Eu tenho essa dúvida mesmo. Essa recepção da imprensa que a gente sabe que tem realmente, às vezes, como é que foi depois que o Cruzeiro começou a disputar aquela Libertadores de 76? Primeiro que o Cruzeiro não era o campeão brasileiro. O campeão brasileiro era o Inter. Era o Inter. O Inter... Nós jogamos 2 partidas contra o Inter. Acabei com o Inter. Acabou com o Inter. Eu acabei com o Inter. Que era o campeão brasileiro. Que era o campeão brasileiro. Mas até então não estava no Cruzeiro. Então foi por isso. Foi logo depois que acabou o Campeonato Brasileiro que eles me contrataram. Me contrataram para jogar justamente essas 2 partidas iniciais da Libertadores contra o Inter. E aí você acabou com o jogo? Ganhamos no Mineirão e ganhamos lá no Beira-Rio. Você acabou com o jogo. Antigamente na Libertadores, eu assim, pelo que eu sei da competição, ela começou na década de 60, só que não tinha televisão, não tinha câmera. Então era aquela briga de foice para cima e para baixo. Você acha que aquela Libertadores ali, o Cruzeiro com um time altamente técnico, o time não era só técnico, né? O time também ganhava na porrada também, né? Tinha lá o Moraes, que era o rei da porrada, central. Que homenzinho para bater, cara. Tinha ele, os caras mais violentos, ele era o mais violento do nosso time, o restante era tudo técnico. Ele meio que protegia vocês, né? Assim, qualquer coisa era com ele mesmo, ele era o xerifão. Era o xerifão. Mas você chegava a apanhar muito, não? Pô, eu tenho poucas operações aqui nesse corpo. Não, mas naquela Libertadores especificamente... Foi um espetáculo pela montagem do plantel, né? E o ataque, perdão, o ataque do Botafogo nessa época era o ataque da seleção brasileira. Roberto Batata, Zé Carlos, Palinha, Jairzinho e Joãozinho. Era o ataque do Cruzeiro nessa época. O ataque do Cruzeiro e também todos os jogadores. O ataque era todo da seleção, além do Piazza.
Ô, Jairzinho, assim, eu tenho essa dúvida também, assim, que para mim, paira assim na minha cabeça sempre. Qual era a motivação para um clube brasileiro naquela época, que é o único que fala português, e a gente sabe que tinha muito problema com os árbitros, né, que falam castelhano. Qual era a motivação do clube brasileiro e qual foi a motivação do Cruzeiro para jogar aquela Libertadores? Porque muito técnico naquela época e muito time naquela época não priorizava a Libertadores, priorizava os estaduais, o Rio-São Paulo, o Campeonato Brasileiro. Qual foi a motivação do Cruzeiro ali? O Cruzeiro, essa motivação partiu da diretoria do Cruzeiro com um treinador de alto nível, que é o Zezé Moreira, entendeu? Eles fizeram um cronograma justamente para tentar ser campeão da Libertadores. Não internacionalizar a marca, talvez. E também, além disso, promover mais ainda o clube, porque o Brasil era conhecido por causa da seleção, mas clube mesmo era só o Botafogo e o Santos. Quer dizer, aumentou, entendeu, o prestígio dos clubes brasileiros por intermédio do Cruzeiro, que eles não conheciam lá fora. Não conheciam, estou te falando. Passaram a conhecer o Cruzeiro e ficaram desesperado com o que era o Cruzeiro. Poxa vida, eles não conheciam o Palinha, eles não conheciam Joãozinho, Garrincha pela esquerda. Estou falando sério, Palinha, Joãozinho, Zé Carlos, olha o ataque. Então nós começamos a mostrar ao mundo que o futebol do Brasil não era só Rio-São Paulo. Não era só Rio-São Paulo. Começou ali, então, naquela internacionalização da marca do Cruzeiro. Da marca do Cruzeiro. Vocês usaram a Libertadores para mostrar para o mundo que existia mais clube de qualidade, não somente Botafogo e Santos, Santos e Botafogo. Entendi. Eu penso aqui que o Cruzeiro, naquela época, em 76, tinha um timaço, como você mesmo falou. Mas tem um ponto aí nessa campanha que é um ponto um pouco triste, né, na história, um ponto um pouco... um percalço que o Cruzeiro pegou fora de campo, né? O Roberto Batata, foi a morte do Roberto Batata. Sem dúvida, né? todos nós. Era um jogador importante para aquele plantel, para o elenco, era um jogador... o Garrincha pela direita já. Era um jogador importante ali, né? Mas não só importante dentro de campo, mas fora também. Bom parceiro, conselheiro, tomava conta de todo mundo, só não tomou conta dele, né? Eu queria que você falasse sobre a sua relação com ele, porque você, além de ser companheiro dele dentro de campo ali, fazendo as tabelas, você tem uma ligação com ele fora de campo também. Né? Nós éramos como irmãos, ele cuidou de mim, ele pediu, poxa, eu posso cuidar de você aqui e tal. Foi o único que se expressou dessa forma. Ele gostava tanto do meu futebol, ele falou, posso cuidar de você? Nós temos aqui uma forma de conviver aqui, bem diferente de vocês, os carioca. Exemplo, após jogo, todo dia subsequente ao jogo, nós nos reunimos, principalmente quando o jogo é aqui, no Mineirão. Gostaríamos de conviver com você dessa forma e trazer você para a nossa família. Então eu agradeci a ele. E era assim, todas as vezes que nós jogávamos no Mineirão, no dia subsequente, e geralmente era sempre domingo, né? Sim. Todas as segundas-feiras nós nos reuníamos sempre na casa de um ou de outro. Era selecionada a casa de quem. Olha que coisa linda. Nunca mais participei de uma situação igual a essa. Lindo. E ele era conselheiro mesmo. Chorei. Eu lembro que quando nós chegamos de Lima, fomos jogar lá contra o Aliança Lima. Aí ganhamos bem, voltamos, e ele estava com o filho recém-nascido, cara. E ele só falava no filhinho dele, na viagem, né? Que eram 4h30, 5 horas de Lima a Rio. Né? Primeiro ia para o Rio, depois que ele ia pegar outro avião para ir para BH. E ele só falava no filhinho dele. Pô, aquilo me chamou tanta atenção. Falei, cara, quando chegar em BH, fique em BH, liga agora para tua esposa. Pô, manda eles moravam fora de BH, entendeu? Sim. E ele só falava no garoto, recém-nascido. Dá vontade de chorar. Ainda falei pro Palinha, falei pro Zé Carlos, falei pro Piazza principalmente, que o Piazza era realmente o nosso
grande protetor, entendeu? Todo mundo escutava o Piazza. Eu falei, Piazza, o Roberto só fala no filhinho dele, não deixa ele ir embora direto, pô, nós estamos sem dormir. Nós viajamos a noite toda, praticamente, que o jogo foi à noite lá. Saímos do jogo e fomos para o aeroporto. Entendeu? Chegamos de madrugada, cara. Ele foi, pegou o carro. Tem uma passagem. Ele dormiu no volante. Tem uma passagem. Vocês eram vizinhos de porta, né? Nós éramos vizinhos de porta. Tinha toda a ligação com sem a esposa, dúvida, sua esposa com ele. Ele Me acolheu como irmão mesmo, né? E a esposa dele, maravilhosa, amiga também, se relacionou muito bem com a minha esposa. Fortaleceu o meu habitat, né? Que eu fiquei protegido de todos os lados, né? Naquele momento ali que a gente vê que aconteceu a tragédia, como é que caiu naquele grupo que estava em plena campanha ali da Libertadores? Eu vou falar de mim, não sei os outros. Não. Até hoje, quando eu converso com alguém, como eu estou conversando com você, sobre ele, o meu coração chora. Foi uma amizade fantástica. Eu sou filho único, eu nunca tive um irmão igual o Roberto Batata. Falo para você do fundo do meu coração. Ele cuidou de mim mesmo. Que legal, Jairzinho. Eu fico com a voz embargada quando você fala isso, porque não, assim, parece que eu tô sentindo. Do meu coração. Parece que eu tô sentindo o que você tá sentindo, e eu não falo demagogia para agradar, eu tô vendo a sua emoção aqui. Então vamos falar de uma emoção diferente. Aquela decisão contra o River Plate. O River Plate era um dos grandes times da época. Na verdade, na década de 70, salvo o Nacional e o Olímpia, só deu o argentino na década de 70 na Libertadores. E o River Plate foi o adversário do Cruzeiro naquela decisão. Como é que o que você lembra daquela decisão? Como é que foi assim? A gente está falando de como era duro os jogos, né? De como era pegado aqueles jogos ali. Em relação também à arbitragem, queria que você contasse mais ou menos como é que foi aquela decisão ali, Jairzinho. O que você lembra daquilo ali? Olha, o Cruzeiro montou para mim uma seleção, né? Porque, pô, com a minha presença acabou de ser muito forte ofensivamente, né? Além de Roberto Batata, Palhinha, Joãozinho e Dirceu Lopes. Olha só que jogadores, cara. Então, eu só acrescentei um item mais positivo, principalmente no ataque, né? Somou ali, o ataque era a cereja do bolo, era o Jairzinho. Era o Jairzinho era o comandante. Então, eles me recepcionaram mesmo como irmão da família, me colocaram mesmo dentro de onde eu merecia estar, igual fiquei, titularíssimo perante, me escutavam muito. E eu contava muitas coisas do Rio de Janeiro para eles, né? Sem o Roberto Batata, como é que foi disputar aquela decisão lá contra o River Plate? Mas o time era muito forte, né? O time era muito forte. O Batata era uma engrenagem de alto nível dentro do próprio carro, né? Uma engrenagem muito forte, igual eu fui, igual o Palhinha foi, Joãozinho, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Piazza. Caramba, nunca mais o Cruzeiro vai conseguir, eu tenho certeza, nunca mais. Tu vê, o Cruzeiro hoje está aí, mas nunca mais vai conseguir botar 6 jogadores de seleção brasileira para jogar juntos. Reclama, fica na frente da bola, bastante catimada, é boa, é Nelinho quem tem que bater, tem que se afastar, tomar posição, meter um gringo com bola e tudo para dentro do gol, bola, adivinhe! Na terra, Joãozinho, neste momento eu me lembro de Roberto Batata, ele que tanto lutou nessa Libertadores pelo Cruzeiro, faz o gol que o Brasil está com... Muito bom, né? Eu estou olhando para você, estou lembrando de tudo. Foi muito bom. Eu lembro que foi muito bom quando a imprensa,
que era todo atleticano, falou que o Carioca chegou lá só para roubar. Ele veio aqui só para roubar a gente. Aí eu fiquei louco, cara, fiquei louco. Falei, eles vão ver. Vão ver só, aí né? parei de voltar para o Rio de Janeiro. Voltou tá o furacão. Ali, ó, Mineira, a mineirinha tá ali, ó. Sua filha mineira, dei de Janaína. presente para eles. É, uma filha mineira. Pô. Gente boníssima, tá? Gente boníssima. Essa Libertadores de 76, Jairzinho, ela é muito marcante para o clube por uma série de fatores que você falou. Mas você citou algo que me fez lembrar de uma outra conversa que a gente teve num programa anterior sobre o plantel, né? Naquela época não tinha substituição. Então, o cara tinha um plantel pequeno, não tinha substituição. Mas a questão física fazia muita diferença. Sem Como dúvida. a gente falou do jogo pegado, como é que era a preparação física para pegar esses jogos assim bem pegados da Libertadores? Olha só, eu parabenizo outra vez ao intelectual Zezé Moreira, porque o seu José, eu chamo assim, entendeu? O seu José, quando eu cheguei no Cruzeiro, ele implantou uma filosofia de treinamento duplo, fuso horário. Nós treinávamos de manhã e de tarde, que até no Botafogo não havia esse cronograma de treinar 2 períodos por dia. E ele fez isso. Eu acho que o Cruzeiro foi um dos pioneiros a montar na programação full time, que eram 2 treinamentos por dia. Treinava de manhã e de tarde, até a véspera do jogo. Mesmo fora, mesmo em outro país? A programação, mesmo fora do Rio de Janeiro ou do Brasil. Frio, sol, chuva. Pode estar o tempo, chuva. Esse foi um ganho que nós adquirimos e que fez a diferença. Tanto no jogo lá, como no jogo no Mineirão. Pô, nós ganhamos de 5-4 no Mineirão. Olha que jogaço, que qualidade. As duas potências do futebol, tanto argentino como brasileiro. Que o Cruzeiro era a seleção brasileira no ataque. Além do Raul, além do Nelinho, do Pepedão, além do Piazza. Piazza. É bom você citar o Piazza, porque o Piazza foi seu verdadeiro líder. É o verdadeiro xerifão. Mas como é que foi esse seu encontro? Porque o Piazza, foi tricampeão com você, né, em 70. E aí, 6 anos depois, você reencontra o Piazza. O Piazza tem... você falou no início aqui do programa que o Zezé Moreira que levou você para lá, para o Cruzeiro. De repente, por um acaso, você tinha contato com o Piazza falou alguma coisa para você antes ou só depois que você chegou lá? O Piazza era sempre na seleção brasileira, né? Sim. Jogos amistosos, depois de 70 jogos amistosos constantes, nós estávamos sempre juntos, né? Mas o Zezé Moreira é carioca, né? O treinador, o Zezé Moreira, era carioca ele. E praticamente nós éramos vizinhos, né? Que ele é de Copacabana e eu ainda sou de Copacabana. E o seu Zezé também era de Copacabana. Constantemente nos encontrávamos no calçadão. Eu estava lá mantendo minha forma lá, mesmo tendo a folga, né? Então foi assim. E ele dizia, cara, você é fominha mesmo. Ele falava para mim. Nem no dia de folga, eu falei, seu José, não tem folga. Entendi, Jairzinho. Cara, é muito bom falar sobre essa Libertadores, porque aguça essa curiosidade, principalmente quando você é campeão pela primeira vez ali depois do Santos do Pelé e vai disputar um Mundial de Clubes, né? Nessa época, o Mundial de Clubes era ida e volta. Era um jogo aqui e um jogo lá. Vocês pegaram o Bayern de Munique com a base... Você falou que era a base da seleção brasileira, era o Cruzeiro. E o Bayern de Munique é a seleção alemã. A base da seleção alemã, campeã de 74. Isso. Como é que foi esse embate aí? Eu quero que você conte... O segundo jogo eu vou deixar para daqui a pouco. O primeiro jogo foi um 0-0 e eu sei que o Cruzeiro pressionou o jogo inteiro, tava um calor...
e eles sofreram muito com calor. Foi bom para nós, porque estava calor, né? E por que aquela bola a bola não entrou? Rapaz, eu tô com esse goleiro Banks na minha cabeça até agora, cara. Você está falando, eu estou lembrando. Eu dei uma cabeçada queima-roupa e ele pegou no bate-pronto. Inesquecível, cara. Que era a cabeçada do título já antecipado. Como ele agarrou, cara. Ele foi a grande peça da seleção do Bayern de Munique. Schwarzenbeck batido, fechou Eduardo, levantando, Jair! Jair jogou para corner, numa defesa sensacional! Era uma verdadeira seleção ali. E vocês eram os favoritos. Não era, não. Não eram O favoritos? time deles, não. Porque eles eram campeões, né? Existia uma igualdade ali, pô. Eles tinham o melhor time, para mim, da Alemanha de todos os tempos. O Bayern de Munique era a sensação no mundo todo. Ali se encontraram a seleção brasileira e a seleção alemã. Só que a seleção brasileira, com esse ataque, né, inesquecível, Roberto Batata, Zé Carlos, Palinha, Jairzinho, Joãozinho, inesquecível. Mas e no segundo jogo? Segundo jogo em Munique. Neve. Qual era a temperatura? Qual era a neve? 2 graus a menos. Eu sei que a bola era laranja. 2 graus a menos. Como é que foi aquilo ali, Jairzinho? Porque eu fico imaginando... Nosso time era muito forte. E nós estávamos adaptados a jogar debaixo de chuva também. O Cruzeiro era no Brasil, junto com o Santos, os 2 clubes que mostravam o futebol brasileiro. Beleza pura. Jairzinho, agora eu preciso falar só mais uma coisa. Você tem essa identificação com o Cruzeiro. Justo. Né? Campeão mineiro, campeão da Libertadores. O que você está achando dessa volta do Cruzeiro para a Série A depois de 3 anos? A gente sabe os problemas que eles tiveram na ordem financeira, sob o ponto de vista financeiro. Hoje está tentando voltar ali, mas voltaram para a primeira divisão. Essa que é a questão. Você acha que o Cruzeiro, pela camisa, pela identificação que você tem, pelo conhecimento que você tem, o Cruzeiro tem chance de voltar a figurar entre os grandes do Brasil? Olha, eu estou torcendo, porque eu não estou acompanhando diretamente como eu acompanhava quando jogava pelo Cruzeiro. Mas pela tradição do Cruzeiro, eu acho que a direção do Cruzeiro tem que fazer uma avaliação e procurar encontrar aonde está a negatividade para não voltar outra vez à Série B, né? Eu acho que eles têm que fazer isso. E são pessoas gabaritadas de muita qualidade que podem fazer isso. Eles já sabem e sentem o gosto do que é jogar uma Série B, entendeu? Com certeza. E vão fazer de tudo para não voltar. E para não voltar, tem que ter um plantel. Não é ter só 11 jogadores, entendeu? Entendi. Jairzinho, antes de terminar, eu preciso te dar razão, tá? Obrigado. A gente... Não, eu estou falando o que eu vejo. Não é isso não. Te surpreendi, tá vendo? Te peguei de surpresa. Você me fez um desafio no programa anterior do duelo com o Pelé. Isso. E realmente, você tem razão. O Jairzinho tem mais gols no duelo do que o Rei Pelé. Sem dúvida. Sem dúvida. Era massacre, só né? perdi para ele uma vez. A gente confirmou aqui. Procura e realmente. Aí ver quem tem mais vitórias, sou eu ou ele? Eu desafiei. A ele. Ele me desafiou, eu desafiei e, quebrei a cara aqui. Antes de terminar o programa, eu queria falar que o SDA, o maior site de tipos de apostas do Brasil, vai fazer um sorteio de 5 camisas autografadas por esse ícone, o Jairzinho. Para concorrer é muito simples, basta vocês deixarem um like nesse vídeo aqui, se inscreverem no canal do SDA e ativarem o sininho de notificação. Além disso, gente, segue a gente lá no Instagram, instagram.sda.palpite. O link está aqui embaixo e na descrição do vídeo. E pronto, é rapidinho. São 5 camisas autografadas por essa lenda, o nosso embaixador. São 5 camisas. Você já recebeu essa camisa, né? Já está em casa. Já assinou? Só não assinei.
Pô, então, no próximo programa ele vai falar que já assinou. Enfim, gente, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal da SDA. A gente acaba mais um programa aqui no Olho do Furacão. E ó, toda sexta-feira, vamos lá, se você gostou, deixe o joinha, se inscreva no canal do SDA e até sexta que vem. Beleza, Jairzinho? Tchau, tchau. Até sexta.